Em um mercado cada vez mais competitivo, a busca por inovação e fidelização de clientes coloca em pauta a importância da embalagem no marketing. As embalagens não apenas servem para envolver e proteger os alimentos, pois também desempenham a função de promover, persuadir e convencer o público a adquirir um produto. É a partir desse ponto que as embalagens representam uma poderosa ferramenta de marketing. Ela consegue despertar uma série de estímulos no consumidor, orientando a tomar decisão de realizar a compra. Tema para o Inovação em Pauta de hoje. Olá, tudo bem? Eu sou Luan Wozniak, obrigado pela sua companhia. Quando o consumidor ainda não conhece a mercadoria, é a embalagem que conquista o cliente. Sim, entre dois produtos iguais com valores equiparados, a preferência é pelo que tem a embalagem mais atraente. No Inovação em Pauta de hoje, você vai conhecer uma empresa de Joinville que apostou em embalagens diferenciadas para se destacar no mercado de bolos de potes. É a Senhor Cacau. Essa é daquelas histórias de mudança de percurso. Uma mudança cheia de desafios, mas de muitas conquistas. Sempre sonhei em advogar, então eu gostava muito do que eu fazia. A diferença é que depois eu descobri que eu gostava do que eu fazia na área que eu atuava, porque tinha muito a ver com negócios. Mas também era uma rotina estressante, eu era muito jovem e era muito cansativo. Eu comecei a fazer doces para desestressar, então tinha semana que eu trabalhava numa empresa, tinha semana que eu levava 3 bolos, brigadeiros, pra galera consumir e eu acabava nem comendo. O prazer era fazer para desestressar. Então acabou sendo um negócio meio afetivo pra mim. E aí eu tenho um sócio, o Luiz Fernando, e ele quis empreender e aí eu comecei a ajudá-lo, fazendo os bolos. Falei, eu gosto de fazer bolo para desestressar, se eu tô dando pra galera, vamos vender então, né? E a gente começou a idealizar um negócio, mas assim, muito tranquilo. Vamos fazer aqui, se der certo, deu certo, se não der certo, não deu certo. E a gente começou a trabalhar, a galera começou a gostar, e aí chegou um momento que fazer jornada dupla começou a ficar muito fisicamente desgastante. Aí eu falei, não dá, vou arriscar. E aí eu dei o passo de fé, falei, vamos lá, se der errado, em um ano, coloquei um prazo de 1 ano, falei, se der errado, em 1 ano eu volto pro mercado. Mas daí não deu errado, e aí a gente continuou. Luane e o sócio Luiz Fernando criaram uma empresa que faz bolo de pote, mas não é qualquer bolo de pote. A nossa ideia, acho que o nosso grande diferencial desde o começo foi pensar num doce que ele não fosse tão enjoativo, que ele fosse para a pessoa comer um pote e conseguisse comer outro na sequência. E um gosto muito particular, que ela não encontrasse em qualquer lugar, não. Eu sei que se eu quero sentir aquele sabor, aquela consistência, é com a Senhor Cacau. Não adianta eu ir na padaria, na esquina, comprar que eles têm esse diferencial deles, que o sabor deles não digo que exclusivo, mas a textura, o sabor, a forma que é feito o brigadeiro, desde da quantidade do que é molhado a massa, a textura da massa, tudo é pensado já para ter esse sabor meio que exclusivo, meio que único nosso, né? Até algumas combinações que a gente faz aqui dentro, a gente não vê em lugar nenhum. A gente que faz essa coisa, até vê, mas muito raro. Então, teria que pedir com a gente para ter para sentir esse sabor. Não adianta, vou substituir porque ninho com Nutella é o mesmo. Não, o nosso tem um diferencial no sabor, na forma que é feito o brigadeiro, na forma que ele é montado e tal. A gente consegue ter esse diferencial. Só que para entregar essa qualidade e se destacar dos concorrentes, eles foram além, inovaram na maneira de vender o produto. Uma embalagem atrativa, sustentável e com lacre, bem diferente dos tradicionais bolos de pote vendidos em embalagens transparentes. Desde o início a gente pensou que um dos diferenciais que a gente poderia ter era apresentar para as pessoas uma embalagem que elas considerassem que é mais sofisticada, mais bonita. Além da qualidade do produto, isso foi importante para que as pessoas dessem o merecido valor para o produto. Então, no início, nosso sonho sempre foi ter esse pote aqui, que é um pote biodegradável,
que a gente poderia personalizar, customizar, ser a cara da loja, além de ter um impacto ambiental menor, porque ele degrada, ele é BPA free, dá pra fazer várias utilizações dele. Mas no começo era muito inatingível pra gente ter, porque quando tu começa... Era muito caro. Quando tu começa a vender, tu vende 10, 20, 30, 100 bolos por semana. Então, para tu comprar um produto assim, tu precisa ter uma escala, um mínimo de escala, para poder comprar em maior quantidade e se tornar mais barato. Então, uma opção que a gente viu acessível era um pote plástico, super bonitinho, super resistente, e a gente fez do limão uma limonada. Então, se a gente vai fazer esse pote aqui, as pessoas estão embalando de tal jeito, bota um adesivo só colado, vamos fazer diferente, vamos fazer com um fiozinho amarrado, com uma tag, e a entrega era diferente. E aí as pessoas começaram a ver valor nisso, então elas começaram a entender que não era só um bolo de pote ali para renda extra, era realmente um negócio. E elas começaram, elas mesmas, o movimento de presentear. Quando elas começaram a presentear e a gente percebeu, a gente começou a criar embalagens que fossem próprias para presentear, que fossem diferentes, que fossem criativas, e a gente começou a vender a ideia de que se os nossos doces são afetivos, então o melhor presente que tu pode dar para alguém que tu ama é um presente que foi pensado para transferir esse carinho. E aí a gente começou a trabalhar essa ideia e passar essa ideia. A embalagem carrega frases que traduzem a essência do negócio. Doçura na medida certa, afeto em exagero. Algo que não apenas deu uma identidade para a marca, mas veio para se diferenciar no mercado. Cores, design e materiais que traduzem a personalidade da empresa e contribuíram para que a primeira impressão do consumidor fosse a melhor possível. O meu objetivo inicial sempre foi, e eu digo meu porque eu cuido da parte de marketing, das embalagens, da estética do produto. Então era fazer com que as pessoas olhassem os nossos bolos, olhassem os nossos doces e isso fosse um objeto de desejo. E elas falassem assim, nossa, se eu ganhei um Sr. Cacau é porque essa pessoa gosta de mim. Ou eu vou dar um Sr. Cacau, eu não estou dando qualquer coisa, eu estou dando um Sr. Cacau. Porque além de ser um presente bonito, de fato a gente tem um esforço grandão aqui dentro de transferir todo o carinho que a gente tem pelo negócio que a gente construiu pelas pessoas, os nossos doces serem um instrumento disso. Então, se você consome ou se você presenteia, tem muito da gente ali e tem de quem te entregou também. Inovações como embalagens reutilizáveis, práticas e funcionais não apenas cativam os clientes, mas também podem gerar engajamento nas redes sociais, promovendo o boca a boca positivo. Luane tem trabalhado muito bem isso nas redes sociais do Sr. Cacau, já que o bolo vem num pote sustentável que não apenas contribui para a preservação do meio ambiente, mas cria uma imagem positiva para a marca. E eles sabem como isso é fundamental. Come com os olhos, o primeiro impacto é o que fica e é o que agrega valor no teu produto também, né? Que daí o pessoal vê o cuidado, que estão buscando inovação, digamos assim. Uma embalagem, ela é uma inovação. Hoje tu pode, a gente diz até que é uma dor nossa, mas a nossa embalagem, ela é personalizada. Antes a gente usava uma embalagem que a gente ia na casa da embalagem da esquina aqui e comprava e trazia ela, então tinha o tempo todo. Hoje a gente sofre bastante com isso porque a gente tem que comprar numa certa quantidade, manter um estoque para ser o personalizado, para ser o bonito, para ser o diferente e tal. Então é uma inovação que a gente traz aqui para dentro. Ter essa embalagem totalmente diferente para brilhar os olhos das pessoas que vêm, além do produto que está ali dentro ser bom. Inovações como embalagens reutilizáveis, práticas e funcionais não apenas cativam os clientes, mas também podem gerar engajamento nas redes sociais, promovendo o boca a boca positivo. Luane tem trabalhado muito bem isso nas redes sociais do Sr. Cacau, já que o bolo vem num pote sustentável que não apenas contribui para a preservação do meio ambiente, mas cria uma imagem positiva para a marca. E eles sabem como isso é fundamental. Sem inovação eu ia estar vendendo bolo de pote fazendo no fogão da minha casa, porque é mais do que necessário tu se reinventar. Porque pensa assim, se tu comer o meu bolo de pote, um sabor deles, o Nutelinho, que é de Ninho Nutella, tu vai comer uma vez, mas aí talvez tu vai querer experimentar o bolo de outro lugar que tem o mesmo sabor. Os mesmos recheios. Ou tu vai querer um outro que tem um pote mais legal, tu vai querer diferenciar. Então, se eu não inovar o tempo todo e apresentar para o meu cliente um diferencial, ele vai cansar do meu produto, por mais que ele goste.
mas ele vai querer um negócio diferente. Então eu mesma posso oferecer isso. Em um cenário onde a atenção do consumidor é um recurso valioso, a inovação na embalagem emerge como uma estratégia fundamental para que os pequenos negócios prosperem. Não se trata apenas de envolver produtos, é sobre contar uma história, criar conexões emocionais e destacar-se em meio à concorrência. Ao investir na inovação da embalagem, os pequenos empreendedores não apenas fortalecem suas marcas, mas também moldam o futuro promissor de seus negócios, com sonhos cada vez mais altos. A ideia é criar uma marca nacional. Essa é a ideia. Criar uma marca nacional e atingir o Brasil inteiro e, por que não, o mundo inteiro. Essa é a minha ideia aí a longo prazo. Hoje a gente já saiu da cozinha de casa, foi para uma primeira loja que era pequenininha, aí a gente começou a atender pedidos maiores, corporativos, aí ficou pequeno demais, a gente prestou para outro espaço. Só que daí a gente enfrentou a dificuldade de que naquele espaço não tinha visibilidade, então a gente veio para um lugar mais visível hoje. Tem planos de, agora no futuro muito próximo também, transformar esse espaço que a gente está hoje num ambiente muito agradável para receber os nossos clientes. Então a gente está construindo essa história. E aí o último passo seria transformar a Senhor Cacau num modelo de cafeteria diferente do que tem hoje e que a gente considera que é a nossa cara, que é o que a gente entende que o nosso público gosta, que é uma experiência diferente para ofertar para a galera e que a gente não viu aqui ainda. Então a gente só precisa continuar seguindo os passinhos e chegar lá. Uau, deu até água na boca, né? Você vai ver a seguir como um petisco tão comum quanto o torresmo pode se tornar um verdadeiro luxo gastronômico a partir de uma embalagem diferenciada. Eu te espero, até já! O Inovação em Pauta está de volta, hoje explorando como a qualidade e a embalagem de um produto podem se tornar uma poderosa ferramenta de vendas. Pois é, eu vou dar um pulinho até Joaçaba para conhecer mais uma história inspiradora de inovação. É a da Casa do Torresmo D'Agostini. E quem conversa comigo é a empresária Marceli D'Agostini. Marceli, obrigado pela sua participação aqui no Inovação em Pauta. Bem-vinda. Muito obrigada, eu que agradeço. Bem, para a gente abrir nossa conversa, eu quero entender onde que começa essa história, há quantas gerações inicia a história da Casa do Torresmo? Nós somos a terceira geração dessa história. Ela veio através dos nossos avós, imigrantes italianos, que trouxeram toda essa cultura aqui para o meio oeste catarinense. Essa fabricação de embutidos, torresmo e toda essa linha suína, colonial, ela está muito enraizada na nossa cultura. Então a gente teve sempre o cuidado de manter as receitas, a tradição e todo o legado que os nossos antepassados deixaram para nós. Bem, o carro-chefe da empresa é o torresmo. Isso mesmo, Luan. O nosso torresmo, ele ficou muito conhecido no nosso estado. Ele é um produto diferenciado, embora tradicional e feito da forma mais artesanal possível, ele chama muita atenção dos nossos clientes por ele ter uma crocância, por ele ter um sabor diferenciado. Então, é o nosso carro-chefe, é o nosso queridinho e é o produto que hoje está levando a Casa do Torresmo a outro patamar. Né? A gente está sentindo demandas diferenciadas, públicos diferenciados e regiões, tanto do estado de Santa Catarina como do território nacional, que tem muito interesse em estar adquirindo o nosso produto. O que mudou ao longo do tempo, hein? Porque o produto é o mesmo, é o torresmo. Como é que era lá no início e o que mudou no decorrer dessa trajetória? O que vocês foram aperfeiçoando, que viram necessidades para até atender às exigências aí do mercado ou da clientela?
Então, o torresmo, no início, ele era considerado um subproduto suíno. Ele não tinha muita valorização no mercado e, geralmente, até as pessoas faziam em casa como aproveitamento, certo? O que a gente percebeu? Que os nossos clientes, eles consumiam, gostavam do nosso produto e voltavam buscar mais. Então, a gente tentou adaptar esse torresmo que fosse um pouquinho mais saudável, um pouquinho diferenciado do mercado. E nós inventamos um corte diferente, onde é um torresmo sem a pele, então só por esse fator ele já é diferente, já é muito diferenciado. E também o nosso processo interno de fabricação, por ele ser totalmente artesanal, ele tem muito cuidado na hora do preparo. Ele é feito de uma forma diferente quando ele é feito industrialmente, né, em escala industrial. Quer dizer, de um petisco, ele virou um luxo gastronômico, podemos assim dizer? Isso. O que acontece? A gente conseguiu gourmetizar o torresmo, um subproduto, né? Hoje a gente tem uma demanda muito grande para vários eventos, inclusive onde o torresmo está presente, não simplesmente como somente um prato tradicional típico da nossa região, mas como um produto valorizado, como um produto onde as pessoas fazem questão de ter nas suas mesas. Então, mudou muito a cultura nos últimos anos e o olhar que as pessoas têm para esse produto. A nossa loja também, ela traz um ambiente diferenciado, ela tem toda uma história embutida nela. Uhum. Então, não é simplesmente um produto, ele é um torresmo que ele carrega uma tradição imensa. E quando ele chega na casa das pessoas, ele aflora aquela lembrança da infância, onde os nossos avós, os avós de muitas famílias, os nonos italianos, faziam os finais de semana, quando matavam um porquinho. Então, essa lembrança, ela volta para as pessoas como um momento de felicidade. E isso é muito gratificante para nós. Que atributos que vocês buscaram incorporar ao produto para torná-lo algo inovador, diferente no mercado? Porque já tem inúmeros vendedores, fornecedores de torresmo. Como se destacar, então, nesse mercado? O que vocês pensaram? Vamos mudar a embalagem? Vamos mudar alguma característica? Um saborzinho especial? O que foi de tão inovador nesse aspecto? O que a gente fez? Nós vimos, chegou uma época na nossa empresa que nós vimos que para nós, como empresa familiar, de pequeno porte, não era mais interessante estar nos supermercados. Então, a gente criou uma estratégia de abrir lojas próprias. Foi onde surgiu a Casa do Torresmo. Mas uma loja diferente, uma loja onde a gente pudesse levar para os clientes toda uma experiência de consumo de produtos típicos da nossa região, valorizando a nossa cultura, valorizando as nossas raízes. Inovar, eu acredito, não é apenas tecnologia de software, de hardware, de equipamentos. É a forma como você olha para o teu produto e a forma com que você consegue passar para o teu cliente essa experiência. Então, o que aconteceu? Durante o tempo, a gente percebeu que os nossos clientes estavam levando o nosso torresmo para distâncias cada vez mais longas. Eles levavam para presentear amigos, familiares, ou até mesmo para o próprio consumo. Ia lá em Joaçaba, comprava na loja, levava para um parente em outro estado e por aí vai. Isso mesmo. A gente teve situações de clientes levando para o exterior. Então, qual era a nossa preocupação? O que é que a gente percebeu quando o cliente começou a levar? A gente pensava o seguinte: como é que esse produto está chegando na hora do consumo para esse cliente? Porque todo mundo sabe que na área gastronômica existem
barreiras e existe um desafio muito grande de conservação de produtos fritos, alimentos que são fáceis de rancificar, fáceis de perder crocância, sabor, entre outras características. E nós gostaríamos muito que o nosso cliente tivesse uma experiência completa e que o nosso produto, o nosso torresmo, chegasse, independente da distância e do tempo, nas mesmas condições que ele compra na loja, fresquinho. E aí mudou o aspecto do quê? Da embalagem, necessariamente? O que alterou nesse processo? Então, a gente, detectando todo esse desafio, nós fizemos vários testes, chegando à conclusão de que embalagens disponíveis no mercado não eram suficientes para garantir a qualidade do produto que nós gostaríamos de entregar para o nosso cliente. Pensando nisso, nós, através do Sebrae, solicitamos uma consultoria e um trabalho juntamente com... A gente escolheu um consultor, o Sebrae entrou com subsídio para nós e nós entramos em uma pesquisa que demorou cerca de 12 meses para ser concluída. Dessa pesquisa, nós detectamos que a espessura do filme plástico fazia muita diferença, que a atmosfera modificada não era um processo simples, que exigia muita pesquisa de gases, e começamos a fazer testes. Esses testes, eles foram bem desafiadores, nós tivemos péssimos testes que satisfaziam, mas não chegavam aonde a gente gostaria, na qualidade que a gente gostaria, e fomos avançando cada vez mais nessa pesquisa. O nosso objetivo era poder proporcionar para o nosso cliente uma embalagem que ele pudesse transportar o nosso produto, nosso torresmo, para longas distâncias e que quando ele chegasse no destino, ele estivesse mantendo todas as características originais. E conseguimos. Depois de muita pesquisa, muito desenvolvimento, testes, a gente conseguiu chegar numa embalagem que garante que o torresmo vai chegar com as mesmas características, com a mesma qualidade lá no nosso consumidor final, independente da distância que ele percorra ou o tempo que ele fique armazenado. Agora, para vocês passarem por tudo isso, para terem essa ideia, fazerem todos esses testes, vocês vivenciaram algum momento de dificuldade no negócio para aí sim, olha, precisamos ir para um outro rumo, precisamos pensar algo diferente, e aí veio essa ideia. Vocês passaram por esse momento difícil? Passamos sim, por muitos momentos. Uma empresa familiar, ela já tem como característica que, regional, e eu acredito que no nosso estado, de passar por muitas dificuldades justamente por conta do próprio sistema embutido nas indústrias familiares. Então, nós passamos sim, e a gente pensou muito em como inovar, em como conseguir não só manter os clientes que nós tínhamos, mas expandir a nossa empresa, porque a nossa região, ela tem essa demanda, mas da forma como a gente estava fazendo, nós não estávamos alcançando um objetivo. E eu acredito assim que as dificuldades dentro dos empreendimentos, eles vêm muitas vezes para alavancar, porque aí nós paramos, pensamos, colocamos tudo na balança e chegamos à conclusão de que nós precisávamos fazer diferente. Então, as lojas, a Casa do Torresmo surgiu em um momento de muita dificuldade da nossa empresa e foi maravilhoso. Foi, para nós, assim, é um orgulho imenso hoje poder dizer que a Casa do Torresmo é um sucesso. Dá para se dizer que a embalagem foi determinante para expandir a atuação para outras regiões? A embalagem, ela agrega, ela é um agregador muito importante, porque ela consegue, através dela a gente consegue expandir os nossos negócios,
a gente consegue otimizar muito, e ela é um fator que vem a agregar. Com essa embalagem, a partir de agora, a gente consegue estar pensando em novos horizontes e novas distâncias. Então, sim, eu acredito que a embalagem ela tenha uma diferença e ela faz um divisor de águas. Ela é um divisor de águas aqui na nossa empresa por conta da barreira de tempo e de espaço. Isso é uma coisa, é algo assim que sempre foi um grande empecilho para nós. E você acredita que isso melhorou até o marketing da empresa, a maneira como a empresa se vende perante ao mercado e, por consequência, o valor agregado do produto, aumentar um pouco o preço do produto graças a isso? Com certeza, porque assim, hoje nós sabemos que no mercado não tem uma embalagem ou um sistema de conservação sem o uso de conservantes químicos, tá? Então, a gente não usa conservantes químicos, que possa proporcionar essa entrega de crocância, essa entrega de sabor, porque o nosso produto, ele precisa chegar nessas condições, isso é uma meta da nossa empresa, ele precisa chegar com todas as características originais até o nosso cliente, e hoje nós podemos entregar isso. E qual que foi o feedback dos clientes a partir disso, hein? Maravilhados, né? Maravilhados, porque já teve muitos casos, por exemplo, de clientes quererem levar para uma festa de família a muitos e muitos quilômetros de distância e ter essa barreira, não conseguir levar por conta disso, muito tempo de viagem. Então, assim, eles estão levando, eles não estão levando só torresmo, eles estão levando um pedacinho da própria cultura, onde quer que eles possam ir. E a gente poder entregar isso para eles é muito maravilhoso. Então, para nós é uma vitória. Para nós, inovação. E quando a gente fala em inovação em torresmo, parece estranho, né? Mas hoje a gente pode dizer com todo orgulho que nós temos inovação em torresmo. E leva um pouquinho, inclusive, da história da família D'Agostini, né? Não só a cultura italiana de fazer o torresmo muito forte no oeste, meio oeste catarinense, pelos seus colonizadores, mas principalmente por carregar um pouquinho da história do DNA de vocês, né? Sim, Lua, com certeza. A gente sempre procura honrar todo esse desafio e esse legado que os nossos antepassados trouxeram para nós, né? Do outro lado do oceano, com todas as dificuldades que eles enfrentaram. E a gente sabe que a subsistência da família, ela era muito ligada a essa cultura. Então, a história da família D'Agostini, com os embutidos, que hoje a gente não faz só torresmo, né? A nossa empresa faz salame, copa. Nós temos receitas de 1969, que são feitas até hoje do mesmo jeito. Então, é um orgulho muito grande para nós poder manter esse legado e expandir para vários lugares do Brasil, poder levar toda essa nossa tradição, para poder levar toda essa cultura e essa luta dos nossos antepassados junto com o nosso produto através de sabor, através de crocância e de um produto de extrema qualidade. Se vocês não tivessem passado por essa etapa de pesquisa, de seleção de embalagens, de caracterização das amostras, todos esses processos que vocês passaram, você acredita que o negócio seria o mesmo que é hoje ou vocês estariam numa situação diferenciada, mais complicada talvez? Olha, eu acredito que não uma situação complicada, mas é uma situação onde as possibilidades seriam reduzidas. O que acontece? Quando o território se expande, você expande vendas. Expandindo vendas, você contribui com a sociedade também para colaboradores, N fatores que trazem benefícios para a empresa como um todo. Então, eu acredito que essa expansão ela seja
extremamente positiva e que através dela a gente consiga ampliar cada vez mais os nossos negócios, levando a Casa do Torresmo aonde talvez um dia a gente achou que ela não poderia chegar. Realmente a embalagem do Torresmo, ela vem para fazer uma diferenciação do nosso produto no mercado gigantesca. Em percentual, vocês conseguiram aumentar o preço do produto? Há uma ideia assim de quantos % conseguiram aumentar a partir dessas estratégias de mudança, de embalagem, de tudo que foi adotado? Olha, em torno de 18% do valor do produto a gente conseguiu aplicar. Mas nós temos também alguns outros estudos para poder reduzir o valor agora dessas embalagens, para também poder dar ao nosso cliente um valor mais atrativo do nosso produto. Bem, a gente falou do lado positivo, né? Mas e os desafios? Que desafios que você elenca até para o empreendedor que está nos assistindo e que pensa muitas vezes em inovar, né? Em embalagem, talvez até na qualidade do produto. Que dica que você passa para esse empreendedor e dos obstáculos que ele vai te encontrar pelo caminho? Não vai ser talvez da primeira vez, na primeira oportunidade que vai ser aquela embalagem, precisa de uma série de testes, de estudos. Que dica que você repassa? Olha, Luan, o que eu gostaria de dizer, de acordo com a nossa experiência, é a primeira coisa: ouça o seu cliente. Muitas vezes, o cliente que reclama é aquele cliente que ele quer comprar o seu produto, é aquele cliente que quer que você seja melhor. Então, ouvir o cliente sem dar muitas desculpas. Ouça o teu cliente com os ouvidos abertos, assim, com todo o poder que você tiver, porque aí você tem uma oportunidade. Aí, a partir disso, você consegue melhorar, você consegue trazer novas experiências que talvez você não tinha visto antes. Então, primeiro passo, ouça o cliente. Segundo passo, a partir disso, pense no que você está fazendo certo e no que você está fazendo errado ou que você pode melhorar. Às vezes, nesse feedback, você consegue muita informação que está, às vezes, escondida e que vai fazer grande diferença para você. Os desafios sempre terão desafios, às vezes não é na primeira vez, o trabalho é árduo. Um projeto desses é um projeto onde você muitas vezes acha que não vai conseguir, não vai dar certo, mas a persistência ela é algo muito importante. E vale muito a pena quando você chega num resultado tão satisfatório como esse que nós conseguimos da nossa embalagem. Bem, a inovação para por aí, Marceli, ou é uma constante e continua? Não, com certeza, nós não paramos nunca, né? A gente sempre está inovando. Agora vamos lançar também uma farofa de torresmo, que também foi desenvolvida através de muita pesquisa, com o apoio do Sebrae, inclusive. Então, vai ser a primeira farofa de torresmo de verdade aí. Vai ser muito bacana essa também. E ela vai casar muito bem com a embalagem nova do torresmo, porque como a gente conseguiu uma embalagem com ótima conservação, a gente vai conseguir embalar nossa farofa também nas mesmas condições. Então, sem uso de aditivos. E claro, né, vem muitos outros projetos por aí. Excelente. Marceli, obrigado pela sua entrevista. Na minha próxima ida para o Oeste Catarinense, visitar a família em Chapecó, eu prometo dar uma passadinha por aí, porque eu fiquei curioso nesse torresmo diferenciado, viu? Obrigado. Vamos ficar te esperando, Luan. Obrigada a todos. Obrigado e mais uma vez, parabéns pelo seu negócio. Depois do intervalo, você vai ver o consultor do Sebrae, Lucas Baldiceira, fala sobre inovação da embalagem como um diferencial no mercado. Até já! A
A embalagem de um produto tem inúmeros objetivos quando falamos de inovação. Melhorar a qualidade de conservação do produto, apresentá-lo melhor, atrair a clientela pela embalagem, melhorar a concorrência, reduzir custos. Algo importante hoje para qualquer negócio. Para entender melhor sobre isso, eu converso com o consultor do Sebrae, o Lucas Baldiceira. Oi, Lucas, obrigado pela presença aqui no Inovação em Pauta. A gente mostrou já no programa de hoje os exemplos da Senhor Cacau, da Casa do Torresmo, duas empresas aí que inovaram no aspecto da embalagem. Quer dizer que isso é poderoso para os negócios? Olá, Lua, tudo bem? Tudo Prazer bom? estar aqui com você, falando sobre esse tema tão importante para não só a indústria, mas todas as empresas que fazem uso da embalagem, porque como nós costumamos dizer no nosso dia a dia, a embalagem ela vende o produto uma vez, né? Ela ajuda o consumidor e o público a ter contato com a embalagem. Depois, o produto também continua todo esse processo de venda. Então, a embalagem é um fator essencial para contribuir aí no sucesso dos negócios e na comercialização dos produtos de diferentes empresas. Bem, você como consultor do Sebrae, como é que você busca auxiliar principalmente os pequenos negócios a se diferenciarem nesse aspecto? Quais são as principais dúvidas, primeiros, que eles chegam até você na hora de, vamos mudar um pouquinho a embalagem, vamos se reposicionar no mercado? O que é preciso primeiro para isso? Que compreensão que é necessária? Bom, eu acredito que o primeiro ponto que é um desafio para o pequeno empresário, para o microempresário, eu acho que isso está ligado diretamente ao fator da composição de custo do produto, né? Muitos dos pequenos empresários, no Brasil, a gente sabe, existe uma dificuldade, um desafio grande em relação a aspectos financeiros e investimentos, e muitas vezes a embalagem ela é vista como um custo, né? E realmente é um custo que compõe o preço final do produto. Porém, a embalagem ela é um item que é parte integral do produto, né? O que eu quero dizer com isso? Nós não conseguimos, por exemplo, vender ou comercializar 500 ml de água sem uma garrafa para colocar esses 500 ml de água. Então, já que nós temos que usar essa embalagem plástica ou de vidro para acondicionar a água dentro, por que nós já não comunicamos a nossa proposta de valor do nosso produto, a identidade visual da nossa empresa de uma maneira adequada, né? A diferença entre uma embalagem simples ou uma embalagem que apresenta o posicionamento da empresa, o posicionamento do produto, está apenas no seu aspecto, né? É claro que esse está apenas não é simples de acontecer, mas o que eu quero dizer, a embalagem faz parte do dia a dia dos negócios e ela tem que ser explorada como uma ferramenta de comunicação e de competitividade. Vamos imaginar a situação de um pequeno negócio que abriu recentemente. A embalagem ela tem um peso determinante até para o sucesso desse negócio, Lucas? Com certeza, Luan. Vamos imaginar que você está num ponto de venda, fazendo a escolha dos seus produtos do dia a dia, no supermercado. Você foi comprar biscoitos, né? Digamos assim. No momento que você está em busca do seu biscoito preferido, você se encontra numa faixa da gôndola do supermercado onde estão expostos os produtos da categoria de biscoitos. Nesse momento, o consumidor esquece todos os outros produtos que se encontram no supermercado. Sabão em pó, manteiga, carnes, todos esses outros itens são excluídos da sua mente. E é nesse momento em que nós conseguimos, através da embalagem, fazer com que o produto do pequeno empresário, do microempresário, se equipare ao produto de uma grande indústria, de uma indústria que tem altos investimentos em mídia ou até mesmo em multinacionais, através da embalagem. E fazer com que o consumidor reflita, poxa, esse produto aqui ele se apresenta tão bem quanto esse. Eu tenho vontade de experimentar. E é isso que a embalagem tem de potencial, contribuir nesse processo. Bem, e como eu falei antes, a embalagem ela faz parte da composição de produto, tanto do pequeno empresário como de uma multinacional. E a gente tem que explorar isso.
Você citou até o exemplo do supermercado e muitas vezes chama a atenção que aquelas estratégias de marketing, a maioria dos produtos que se quer vender bastante estão na linha do olhar do consumidor, né? Exatamente, Então já é uma exatamente. outra estratégia também, uma embalagem atrativa, uma posição adequada, tudo isso vai contribuir. Sim, com certeza. Inclusive, a embalagem, a gente sabe hoje em dia, na relação, vamos falar, do pequeno empresário com o varejista, o supermercadista. A embalagem, ela gera um poder de atração e interesse de compra e venda, não só entre a indústria e o consumidor final, mas também entre a indústria e o supermercadista. Porque o supermercadista é o canal de vendas que o pequeno empresário encontra para que o seu produto chegue até o consumidor final. E essas estratégias que você citou de posicionamento dos produtos em gôndola, é claro que o supermercadista deseja que os produtos mais bonitos, mais interessantes, os que têm maior venda, apareçam naquela faixa onde os consumidores têm maior percepção e maior facilidade de busca. E a embalagem tem essa capacidade de fazer com que isso tudo aconteça. E isso pode até refletir no preço desse produto, trazendo o exemplo lá de Joinville, da Senhor Cacau. A empresária até comentou que houve um aumento, sim, no custo da embalagem quando ela fez esse reposicionamento no mercado com essa embalagem, um pouco mais cara. O empresário precisa levar isso muito em conta na hora de definir o preço do seu produto, né? Com certeza. Como a gente relatou já, a embalagem ela faz parte da composição de preço do produto. Então, ao desenvolver uma embalagem, nós também não podemos ignorar o cenário de competição onde nós nos encontramos, né? Uma análise dos concorrentes, do preço final de venda de todos os produtos das outras empresas que estão competindo conosco é fundamental. Mas não podemos tratar e ignorar de que a embalagem é só um custo, né? Ou seja, é uma despesa. Não, a embalagem ela é uma ferramenta de mídia e de comunicação também, né? Além da embalagem proteger o produto, armazenar o produto, fazer com que ele chegue até o destino final intacto, em perfeitas condições, armazene, contribua na validade e várias outras situações que você relatou no nosso início, a embalagem tem essa capacidade de ajudar, né, a agregar valor não só ao produto, mas à marca, né? A marca da empresa. Ou seja, quando uma marca começa a agregar valor e gerar percepção de valor para o consumidor, ela começa a ter maior volumes de vendas e, dependendo das suas estratégias e dos seus objetivos, ela pode sim, com o passar do tempo, aumentar a sua margem de lucro. Porque o valor percebido através da embalagem em relação àquele produto é maior do que, de fato, é o custo do produto. E a embalagem tem essa capacidade de ajudar as empresas a atingirem esses objetivos. Tem algum exemplo claro que você utiliza até com os empreendedores sobre a importância desse reposicionamento, a importância da embalagem para a venda de um produto? Olha, vamos lembrar desse exemplo aqui que a gente já viu. Tem algo assim que você busca chamar a atenção do empreendedor? Olha, existem inúmeros exemplos. Estou aqui em busca de encontrar um deles, mas vou citar um caso recente que aconteceu conosco, que foi uma empresa que não necessariamente ela iniciou com uma embalagem própria, mas através de toda uma estratégia de posicionamento de marca e de visão de mercado, ela começou comercializando produtos multimarcas e, com o passar do tempo, toda essa estratégia, essa visão da importância da embalagem e etc., ela começou a ter os seus produtos próprios, né? E para ter o seu produto próprio, competindo de igual para igual com outras marcas do mercado, ela investiu em design, né? Ela investiu em design por quê? Porque ela percebeu que, ao invés de revender produtos multimarcas, ao revender os seus produtos próprios, ela tinha condições de ter uma maior margem de lucro, né? Além de ter uma maior margem de lucro na venda de produtos da mesma categoria, ela estava agregando valor à sua própria marca. Fazendo com que a sua venda comercial fosse potencializada, mas também a percepção de valor em relação à marca que esse próprio empresário estava consolidando ia gerar para ele números fantásticos ao longo dos próximos anos, né? Então, essa foi uma estratégia muito interessante.
consigo lembrar e citar agora para você. Você comentou sobre essa percepção de valor. Qual que é o peso do consumidor nesse processo todo? Porque a gente está passando por uma fase de buscar principalmente a sustentabilidade. E isso está refletindo também nas embalagens. Logo, o Sim. consumidor também passa a ter um peso nesse processo, né? Sim, estudar o comportamento do consumidor, as suas expectativas e anseios em relação a determinados produtos e categorias é parte fundamental de toda essa estratégia de posicionamento de marcas e de desenvolvimento de embalagens, né? Não só no aspecto de interesses ou de desejos, mas também em aspectos funcionais de embalagens. Eu vi recentemente um caso de uma indústria de bebidas que ela, através da sua garrafa e de uma tampa que, com uma nova tecnologia, ao rosquear essa tampa, a tampa despejou uma nova solução dentro dessa garrafa e gerou uma segunda proposta de bebida. Essa é uma inovação funcional que atendeu aos desejos de consumidores para terem um preparo rápido de um novo drink, né? E que, com certeza, será um grande sucesso. Esse é um exemplo que eu poderia citar de uma mudança de embalagem a partir da percepção do comportamento das pessoas. Você comentou outro ponto que é sobre essas tendências de mercado, de estar muito atento ao que acontece no mercado. Existe um prazo estipulado, assim, a cada 6 meses, a cada 1 ano, eu vou pensar numa nova embalagem, eu vou pensar em algo inovador, ou isso vai depender muito do nicho que aquela empresa está atuando e dos próprios concorrentes? É preciso ficar atento constantemente a essas atualizações? Com certeza, Lua, você citou muito bem. Todos esses fatores que você comentou, eles são importantes e influenciam na percepção sobre quanto fazer uma renovação e uma mudança do posicionamento da embalagem, na identidade visual da embalagem. Existem algumas características de mercados, como se o meu produto está muito relacionado ao setor da moda, a tendência é que a necessidade de renovação seja muito maior, mais frequente. Uma indústria de alimentos talvez não seja tão rápida como produtos ligados à indústria da moda, né? Vamos falar aí talvez de um prazo de 24 a 36 meses. Porém, podem acontecer mudanças externas que nos exijam algum olhar ou algum desenvolvimento voltado para isso, né? Você comentou recentemente sobre a sustentabilidade e hoje é algo que muitas empresas, ao terem a necessidade de atualizar ou renovar a identidade visual das suas embalagens por N razões, elas inserem dentro do seu requisito de atualização de embalagem a questão sustentabilidade, seja redução de custos, seja a melhoria da performance de transporte, seja redução do uso de materiais, entre outras situações que nós conseguimos atingir visando esse tema de sustentabilidade. Outro aspecto existem situações onde nós podemos estender o ciclo de vida do produto ou o ciclo de vida da embalagem, né? Fazer com que as pessoas tenham um segundo uso desse produto, dessa embalagem. Temos aí exemplos até de empresas de eletrônicos, onde as caixas de papelão ondulado, aquelas caixas grandes, elas se transformavam em outros objetos para ter um segundo uso e ter uma extensão de vida desse material, antes do descarte correto e a destinação aí para reciclagens e fins adequados. Lucas, para a gente encerrar, como é que o empreendedor que está nos assistindo pode contar com os serviços do Sebrae ao pensar nisso? Olha, pretendo dar uma mudada na embalagem do meu produto. Como é que ele pode contar com o Sebrae hoje? Existe algum programa específico? Conta um pouquinho mais sobre isso. Bom, o Sebrae conta com diversos programas que estão voltados a design, a inovação e também, especificamente, a embalagem, né? O empresário, ao sentir essa necessidade quando ele olhar para o seu produto e pensar, poxa, eu preciso renovar minha embalagem, eu preciso melhorar a performance do meu produto, eu quero vender mais ou quero reduzir os custos, deve procurar o Sebrae. O Sebrae conta com programas diversos, desde o Sebrae Tech, consultorias especializadas, entre outras ações, né, cursos, que podem contribuir muito com o empresário
para que ele atinja esses objetivos. O Sebrae está de portas abertas e é um parceiro do micro e pequeno empresário na busca do aumento da sua performance, e a embalagem, não vamos deixar de lembrar, tem um papel fundamental nisso. Lucas, obrigado pela participação aqui no Inovação em Pauta. Obrigado, Luan. Até a próxima. Depois de tudo que você viu, faça você mesmo o teste. Vá ao mercado ou algum outro ponto de venda e observe como os produtos expostos estão chamando a sua atenção. Qual é a primeira percepção que você tem do produto que tem uma embalagem bonita e bem apresentável? Então, você vai perceber qual a real importância da embalagem na apresentação dos produtos. Isso é inovação. O programa de hoje fica por aqui. Até o próximo encontro. Tchau, tchau.